Boa tarde a todos, é um prazer estar com todos vocês aqui pela escola da NPT. Estamos iniciando agora a palestra do professor Jan Schubert, a resposta do direito do trabalho alemão e da União Europeia à crise da Covid-19. Prezadas alunas, prezados alunos, ouvintes em geral, queremos iniciar o evento de hoje, nosso ciclo de palestras de 2021, com o professor Jan Schubert, e dado inclusive o próprio tema tão emergencial e pandêmico que nós vivemos, gostaríamos de um primeiro momento de nos lembrar de aproximadamente 300 mil vítimas no Brasil da pandemia do Covid-19, com UTIs, hospitais com mais de 90%, praticamente esgotados em todo o país. Então, a nossa solidariedade a todas as famílias que tiveram essas perdas, né, e que esse evento aqui sirva também como uma forma de conscientização. Eu penso que sempre em tudo, nós também sempre temos numa crise uma esperança. Hoje, por exemplo, eu tenho a alegria da minha mãe ter sido vacinada, de ter recebido a primeira dose de imunização. Então, em tudo, nós temos que encontrar a esperança também. Eu sou o Patrick Maia Merizio, procurador do trabalho aqui em São Paulo, diretor pedagógico da escola da ANPT, né, e vou passar a palavra agora à minha colega Lorena Vasconcelos Porto, que foi a grande organizadora desse evento, que convidou o professor Jan Schubert. Por favor, Lorena, te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua força de procurar trazer esse evento para o Brasil e trazer esse debate tão importante para o nosso Estado, para a nossa democracia, para a nossa saúde e para as nossas vidas. Você está cumprindo um papel importante, não só para a escola da NPT, para o Ministério Público do Trabalho, mas para todo o Brasil, nesse momento em que nós temos que defender a nossa democracia e a nossa saúde. Então, passo a palavra à minha grande colega, Lorena Vasconcelos Porto. Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço muito à Escola da NPT pela realização deste seminário virtual. Eu agradeço na pessoa do meu colega, procurador do trabalho e professor Patrick Maia Merizio. Como o Patrick disse, eu também sou procuradora do trabalho em São Paulo, sou doutora em Direito pela Universidade de Roma Tor Vergata, mestre em Direito pela PUC de Minas Gerais e especialista em Direito do Trabalho, Previdência Social pela Universidade de Roma Tor Vergata e também sou professora. Eu tenho a grande alegria, a grande honra, nós temos, a Escola da NPT tem, de receber hoje o professor Jens Schubert, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite para participar deste seminário virtual. O tema da palestra do professor Schubert, como já mencionou o Patrick, é exatamente as respostas trazidas pelo direito do trabalho da Alemanha, da União Europeia, à crise causada pelo Covid-19. Eu vou fazer a apresentação do currículo do professor Jens Schubert, é um currículo bastante extenso, então nós buscamos aqui trazer os aspectos principais. O professor Schubert, ele é formado, tem graduação em Direito pela Universidade de Frankfurt, ele obteve aprovação no Exame Estadual de Qualificação para Advogado e Juiz, junto ao Tribunal Regional Superior de Frankfurt. Ele é doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade de Hannover, livre docente pela Universidade de Oldenburg, é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Leuphana de Lunenburg, é CEO da Associação Federal de Bem-Estar Social dos Trabalhadores, na Alemanha, é vice-presidente da Associação Federal das Organizações de Bem-Estar Social da Alemanha, é autor de diversos artigos e livros nas áreas de direito do trabalho, direito comunitário europeu e direito da Seguridade Social,
é ex-diretor do Departamento Jurídico da Confederação Sindical dos Trabalhadores do Setor de Serviços na Alemanha e é membro de várias organizações jurídicas e sociais, como a Associação de Juristas Alemanha-Brasil. Então, meu querido professor, nós acabamos de apresentar o seu currículo impressionante. Nós gostaríamos de agradecê-lo por ter aceito o nosso convite de participar nesse webinar. E nós dissemos algumas palavras sobre o tópico da sua conferência. E agora a palavra é sua para iniciar a conferência. Muito obrigada. Senhoras e senhores, Lorena, Patrick, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-los pelo convite. É uma grande honra para mim falar aqui com vocês hoje, estar em contato com vocês. Se eu pudesse dizer, eu sou um fellow antigo deste grupo, porque nós falamos que eu já tive a oportunidade de estar com você anteriormente. É a quarta vez que nós estamos tentando organizar essa conversa sobre assuntos jurídicos. Então, para mim, essa é uma grande oportunidade e quando me ofereceram, eu disse imediatamente, eu fiquei muito satisfeito por poder discutir esse tópico com vocês. Mas para ser honesto, é um assunto triste, é um assunto terrível, essa crise de Covid e as respostas do nosso sistema jurídico. E para ser honesto, hoje a nossa chanceler, ela foi à mídia pedir desculpas para os cidadãos da Alemanha. Ela pediu desculpas pela política, porque ela queria apagar os feriados de Páscoa. Isso não foi aceito pela sociedade, deletar o feriado de Páscoa, então ela pediu desculpas por isso no parlamento e também para a imprensa. E eu tenho 51 anos de idade agora e pela primeira vez que eu vejo a chanceler se desculpando em frente ao parlamento. Então, normalmente, eles encontram algumas ideias e eles nunca se desculpam, mas esse foi um momento histórico e foi ótimo ela se desculpar. Então, como vocês podem ver, esse é um tópico muito emocional, ele é algo bem sensível e não tanto acadêmico, porque o nosso sistema jurídico é muito moroso. E ele não foi concebido para uma crise como essas, de pandemia. E podemos até dizer que o sistema jurídico alemão e europeu, ele é antigo. E ele tem poucas respostas para essa crise. Como eu disse, ele é antigo. E nós temos, então, que aceitar as consequências. Eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês, espero que esteja tudo ok, para que possamos mostrar o meu plano para vocês hoje. Hoje, eu gostaria de falar por mais ou menos 30 a 40 minutos e no final da apresentação, os organizadores então irão gerenciar um diálogo, uma discussão mais dinâmica. E essa é uma oportunidade que eu tenho para agradecer a Lorena e o Patrick, pois não é fácil organizar um webinar aí pelo Oceano Atlântico. E nós temos, acho que, uma diferença de fuso de 4 horas, não é? Vocês estão no início da tarde, o sol está brilhando para vocês, e aqui
nós estamos há 4 horas. Então, aqui nós temos o meu conteúdo e eu começo com 2 slides mostrando como é a situação geral na Alemanha. E depois vamos passar passo a passo do nosso sistema jurídico e as ideias. Vocês todos são profissionais e peritos em lei, então nós não vamos abordar histórias fáceis aqui. Eu vou apenas destacar que na Alemanha nós temos um sistema jurídico continental. Nós temos um sistema anglo-americano, ele é diferente de casos referências. Nós temos códigos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês esse livro, onde nós temos as leis trabalhistas, onde nós encontramos aqui no direito do trabalho todos os assuntos relacionados aos conselhos dos trabalhadores, uniões, abordagens de demissão, enfim, tudo isso. Bom, agora vamos para este slide. Nós somos um país pequeno. E quando eu converso com os meus amigos sobre o seu país maravilhoso, eu sempre digo o seguinte: pense que o Brasil, ele é tão grande quanto a Europa. E para muitos deles, eles falam, nossa, a gente viajou para a Espanha, demorou muito. E aí, eu estava em Brasília e eu vi no aeroporto uma mensagem escrito, vou para Manaus. Quanto que é a distância de Manaus para Brasília? 6 horas? Algo deste tipo? Eu acho que são 2 horas, só 2 horas? Mas, Patrick, você está em São Paulo, não é? Em São Paulo. Então, Manaus é pelo menos umas 4 horas, é de São Paulo, não é? Isso, 4 horas. Bom, eu estou aqui num país pequeno, com apenas 82 milhões de habitantes. E o que acontece, de acordo com a filosofia democrática, uma vantagem da estrutura federalista em uma situação de pandemia, nós temos uma desvantagem. Então, sem o coronavírus, a estrutura já era complexa. E nós temos o princípio de democracia e numa situação de pandemia é algo bem complicado, porque federalista significa que nós temos diferentes níveis de organização do Estado. Nós temos governos locais, os chamados de towns, nós temos os estados federados, a república, se você preferir, com diferentes responsabilidades e competências. Eu darei 3 exemplos dos estados federados. Eles têm a competência por todas as atividades relacionadas às escolas. Se a nossa chanceler tiver com os planos de fechar as escolas por causa da pandemia, ela tem que pedir a solicitação de 15 estados federados. O sistema de saúde é regulado pelos estados federados. A ideia é clara. Se você tem uma situação pequena de epidemia, então faria sentido falar, bom, isso pode ser regulado em Bavária, como exemplo. Mas, como eu fiz a diferença entre uma situação de epidemia pequena e uma situação de pandemia? Numa situação de pandemia, é ridículo dizer, nós vamos fazer em Bavária sim e em Berlim assado. Então, é importante ter um tipo de regulamentação para as escolas e para os sistemas em geral. Mas, sem as bases jurídicas, esse é um tópico bastante difícil. Além disso, esses diferentes estados federados, eles são governados
por partidos diferentes, partidos conservadores, os sociais-democratas, os partidos verdes. E nós não temos partidos de extrema-direita, mas nós temos partido social, conservador e liberal. Eles possuem as suas próprias agendas, eles possuem as suas próprias ideias e diferentes opiniões. Alguns deles dizem que é o suficiente regular coisas como o uso de máscaras, estratégias de testes. Outros governos têm a ideia de paralisar as escolas, os berçários e assim por diante. Então, é muito difícil nessa orquestra encontrar uma melodia adequada. E isso é organizado em um gabinete específico para o coronavírus, que não é mencionado na nossa Constituição. É algo totalmente novo. A chanceler, com 16 primeiros ministros, sem o parlamento, organizaram o gabinete. Então, vocês todos devem ser advogados, e isso trouxe muita discussão sobre assuntos constitucionais. Porque esse gabinete especial de corona limita liberdades. Se você disser que depois das 6 horas da tarde é proibido ir para um supermercado, isso é limitação da liberdade e de direitos fundamentais. E a limitação de direitos fundamentais sem o parlamento é um problema. Mas até os dias de hoje, era mais ou menos aceito. E nessa situação de pandemia, tem sido aceitável limitar os direitos e requerer deveres. E esses deveres estão relacionados ao direito do trabalho, também, vocês verão. Então, nós temos essa estrutura. O que eu sei é que vocês também possuem distritos no Brasil, se eu não estiver totalmente enganado, mas eu não tenho certeza se esses estados federados possuem tais competências como as descritas por mim sobre a Alemanha. Então, mais tarde, talvez vocês possam me dizer como as coisas funcionam no Brasil e se tudo pode ser regulamentado através de Brasília, como na França, por exemplo, se Paris disser, você vai para a direita, então tudo vai ter que ir para a direita. Na Alemanha faz assim, vai para todos os lados. Então, esse é o nosso tipo de democracia, que normalmente é ótimo, mas neste contexto específico é complicado. Os números são horríveis. Eu sei dos números na Grã-Bretanha, na Suécia, na América. E aqui, nos dados internacionais e nos dados do Brasil, nós estamos vendo esses números. Nos nossos dados, nós temos 82 milhões de habitantes, 2,6 milhões de casos de Covid, 74 mil mortes e, por semana, 75 mil novos casos. E eu não tenho a certeza se isso acontece no país de vocês também. Hoje, nós temos muitos consultores para o governo. E eu digo que aqui nós somos um país de virologistas. Cada um dos estados federados, porque as universidades elas pertencem ao estado federado. Então, cada estado federado possui a sua própria
universidade o seu próprio virologista. Então, nós temos muitos consultores neste contexto e, às vezes, um diz, vamos fazer um lockdown, o outro fala, não, vamos abrir tudo, é como se fosse uma gripe, não é tão perigoso, não fiquem com medo. Mas podemos notar que os números estão aumentando na Alemanha, Espanha e França. E nós temos também alguns erros caseiros, se eu puder falar assim. Nós solicitamos as vacinas atrasados. Então, estamos apenas nos estágios iniciais da vacinação. E a razão disso é que a ideia é que nós somos solidários, o que é algo bom. Bom, nós não fizemos a solicitação de Estado por Estado, nós fizemos através da União Europeia. E a União Europeia, ela estava fazendo a operação, porque eles disseram que a vacina era muito cara. Então, nós tentamos encontrar um melhor acordo. Mas nessa época que vivemos, é difícil entrar em acordos de negociação. Então, nós estamos nos estágios iniciais da vacinação e esse gabinete especial, ele é organizado em 5 categorias. Então, nós temos doenças especiais, nós temos 50, 60, 70. Eu estou saudável, graças a Deus. E a segunda coisa, nós estamos bastante atrasados com os métodos de testes. Em outros países, é normal, quando você entra numa loja ou numa escola, você faz um teste rápido. Se der negativo, você pode entrar na escola ou na loja. Na Alemanha, nós não temos kits de testes rápidos suficientes. E isso é ridículo. Mas se você não tem testes, então as consequências diretas do direito do trabalho é a seguinte: o empregador tem o dever de dizer, eu não posso oferecer um ambiente de trabalho seguro porque não há um sistema de testes. Então, nós fizemos solicitações tardias de máscaras. Nós temos 2 tipos de máscaras. As máscaras que as pessoas fazem em casa e nós temos as máscaras médicas. E hoje nós temos o dever de usar as máscaras médicas. No mês passado, nós recebemos a informação de que 4 políticos do Partido Conservador fizeram acordos para solicitar as máscaras diretamente. E eles fizeram negociações ruins para conseguir dinheiro e a gente não recebeu as máscaras, ou seja, eles eram corruptos. Então, uma outra história de corrupção aqui nos países ocidentais. Então, é uma história ruim. E nós temos também um aplicativo, talvez vocês tenham um aplicativo também parecido com este. Então, você recebe um alerta se você teve contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid. Infelizmente, esse aplicativo não funciona porque nós temos a questão da proteção de dados. A proteção de dados é um grande tópico na Alemanha porque ela está linkada diretamente com a nossa Constituição. Há direitos fundamentais por trás disso. Isso é algo correto e verdadeiro, mas numa pandemia, talvez, quando equilibramos diferentes direitos constitucionais, talvez seja mais fraco. Mas é assim que funciona. E nós temos também medidas de higiene, tais como lavar as mãos. Bom,
Agora, nós estamos no terceiro lockdown. Nós estamos no terceiro lockdown, com muitos efeitos sociais. Eu não vou me aprofundar nesse tópico, porque eu não sou um especialista, mas vocês imaginam, homeschool, com as crianças em casa, não é fácil fazer isso, fazendo conferências ao mesmo tempo, webinars, e atrás de você, as crianças gritando, não é mesmo? Nós começamos agora, isso é algo engraçado, a digitalização do nosso sistema de saúde público, porque o número de pessoas com Covid, no início, os resultados eram mandados via fax para o nosso instituto. Então, e nós estamos em 2021. Mas agora que nós estamos começando a nossa jornada digital, eu espero que possamos ter melhores resultados do que no passado. Esses próximos slides mostram um pouquinho sobre o nosso sistema. E eu sou muito leal ao meu país, mas eu tive que descrever os erros e a falta de organização, porque eu tenho que ser honesto. Agora, vamos no primeiro passo aqui com relação ao direito. Há 3 fontes jurídicas ou áreas jurídicas que eu gostaria de apresentar para vocês. O direito do trabalho, direito social e europeu. Por quê? O direito social, na doutrina europeia, inclui o direito do trabalho. Se você dizer para um advogado, vamos falar sobre o direito social, normalmente o direito do trabalho está incluso ali. E talvez o direito social seja interpretado da mesma forma no seu sistema jurídico, no seu país. E essa é a razão pelo qual eu peguei o direito do trabalho e o direito social na mesma linha. E o direito europeu também. No nosso sistema jurídico nacional, na Alemanha, nós temos uma nova lei da epidemia. E nós estamos falando da saúde pública, a lei de saúde pública. Então, nós temos o direito do Estado, que não é comparado ao direito privado, mas esse direito de epidemia, essa lei de epidemia, possui algumas leis especiais. E eu vou apresentar para vocês. E nós temos também o direito do trabalho regular. Isso significa, neste contexto, como que o direito do trabalho está lidando com os seus problemas. Talvez as primeiras decisões do tribunal a respeito, e nós temos o direito social. O direito social é um novo modelo, um novo desenho para tentar proteger as pessoas para evitar que as pessoas caiam em um grande buraco. E além dessas leis nacionais, para ser mais exato, para ser bem dogmático, a lei de supremacia, nós temos as diretivas, nós temos as regulamentações, que são o direito primário e secundário europeu. Este é o modelo do que eu gostaria de apresentar para vocês. Me desculpe. E quais eram as ideias do nosso Estado? A abordagem para encontrar boas ideias ou boas medidas para proteger o sistema do direito do trabalho, o sistema de seguro social e proteger também o empregador e o
empregado. Para resumir, aqui nessas bolhas, você tem o que nós chamamos de auxílio emergencial. Em outras palavras, é a redução de horas de remuneração. Ou seja, você reduz o seu tempo de trabalho sem perder a remuneração. Mas a diferença não é paga pelo empregador, e sim pelo Estado. E a grande ideia é que você pode estender isso para um tempo de trabalho zero. Então, o Estado paga tudo. E eu vou mostrar os dados e números para vocês. Este instrumento específico, eu fui muito crítico no início, mas este instrumento é excelente e agora está sendo copiado por muitos países europeus. Porque este instrumento é muito caro, entretanto, ele nos protege de forma sustentável o mercado de trabalho para que depois da pandemia nós não tenhamos um número muito alto de desempregados. Isso é ótimo. E ele é apoiado, esse instrumento, por outros benefícios sociais, algumas vezes benefícios menores. Semana passada foi lançado um pacote social de 151 euros para cada criança da família. Não é muito, mas ajuda. E esse auxílio emergencial é algo muito importante. Nós temos também a remuneração da pandemia para os empregadores. Isso é para evitar a insolvência, é um escudo contra a insolvência. E nós temos também uma nova abordagem e interpretação do direito do trabalho. Há 2 anos atrás, com os meus alunos, eu não teria tido essa ideia e interpretação do direito do trabalho. Mas agora nós temos novas ideias e novas interpretações. E essas duas bolhas são muito importantes que está escrito. Home office não era muito popular por causa das histórias de proteção de dados em casa. E com relação aos seguros contra acidentes, nós temos algumas posições de tribunais até engraçadas. E se você for no banheiro em casa durante o home office, isso vai ser coberto pelo seguro do empregador ou é algo privado? Então, isso aí vai ser coberto pelo seguro do empregado? E se você não tiver esse seguro, azar o seu. Então, essa é uma visão geral das ideias e medidas de como lidar com este tópico. Esse slide eu já comentei, nós tentamos 40 anos, pelo menos, criar uma única lei trabalhista. Não é possível. Eu acredito que nós temos 40, 50 legislações em um livro e a gente não conseguiu concordar na Alemanha, infelizmente, a respeito. E nós temos a lei de proteção contra a infecção, onde nós definimos o direito do trabalho relacionado à pandemia. Então, vamos agora tomar mais um passo. E agora eu vou ligar minhas luzes, porque já está escuro aqui na Alemanha. Ok. Uma caipirinha agora. Seria ótimo, não é mesmo? A última vez, eu tomei uma. A Lorena, ela foi muito gentil e me convidou e, nossa, é tão forte. Uma caipirinha, eu já estava acabado. Eu sou muito fraco para o país de vocês. Então agora vamos voltar ao assunto.
assuntos relacionados ao direito do trabalho. Bom, agora que as pessoas estão trabalhando em casa, há um dever que os empregadores eles têm que dar um bom ambiente de trabalho em casa, mas isso não será possível se você trabalha num hospital, por exemplo. Agora, se você tem um trabalho que é relacionado a colarinho branco, por exemplo, coisas de escritório, você deve oferecer o home office para o seu empregado. Você deve oferecer um computador, um laptop, um celular. São dispositivos móveis. Isso é algo muito caro para os empregadores, mas há um dever e há uma ideia de pensar no trabalho em geral. Nós chamamos de trabalho ágil, ou seja, a ideia de ser mais flexível, e para os empregadores é bem interessante, porque não há a necessidade de ter grandes salas de escritório. Será suficiente ter metade das salas, porque o restante do trabalho está sendo feito em casa. Mas para ter como dever, isso é algo novo, porque é um elemento. Se você caracterizar um contrato de trabalho, é o direito do empregador estabelecer o tempo, local e tipo de trabalho. Isso são elementos típicos para dizer que esse é um contrato de trabalho. Mas nesse sistema, agora, o Estado ele está dando as referências. E, por outro lado, os empregados têm o direito de retenção do trabalho. Eles podem dizer, sem um conceito integral de higiene, eu ficarei em casa. E esse direito de retenção não faz com que você perca a sua remuneração. Então, você recebe sem trabalhar. Essa é uma consequência de dizer que a proteção da higiene no ambiente de trabalho possui um padrão jurídico bem elevado. Há outros casos de salários sem trabalho, sem o trabalho de fato. O primeiro, o empregador vai dizer, eu não tenho pedidos, eu tenho que fechar meu restaurante, e os garçons não vão conseguir trabalhar, não há trabalho. Então, esse risco econômico, por assim dizer, precisa ser absorvido pelo empregador, pelo empreendedor. Então, esse é um risco do empresário. Neste contexto, o empregado ainda tem o direito de receber o seu salário. No início da situação de pandemia, o empregador disse, eu não tenho certeza, você está tossindo, os seus olhos estão vermelhos, fique em casa. E eu estou interditando o seu trabalho e você vai para casa, mas não vai receber dinheiro. Não, isso não é possível. O empregado vai receber. E nós temos um caso especial, o nosso escritório de saúde público, ele demandou quarentena. Então, o empregado ainda é pago pelo empregador, mas ele é reembolsado, o empregador, pelo Estado. E, por falar nisso, o direito do trabalho relacionado à pandemia é bem complexo. Se você estiver doente, você recebe um auxílio-doença. Então, por 6 semanas, você vai ser pago pelo seu empregador o seu salário normal, por 6 semanas. Então, é o auxílio-doença, se você preferir assim. Mas, este dinheiro não será pago se você fez algo para ficar doente. Se você tiver sido negligente,
ou se você fez isso com intenção, intencionalmente. Então, com a lei de pandemia, você tem uma sentença que é escrita que diz o seguinte: se você se recusa a vacinar, então você não vai receber dinheiro algum. E neste caso, o empregador pode dizer: olha, nós tivemos a chance de te vacinar, agora você está doente e você não vai mais receber o seu salário. O principal é que, por razões constitucionais, a vacinação é voluntária. Então, isso é uma punição do direito do trabalho para um direito que você tem por razões constitucionais. Eu posso me recusar a vacinar e, por outro lado, o empregador vai dizer: agora você fez algo contra seus próprios interesses. É como se você pulasse de paraquedas ou fizesse luta livre. E agora, se você ficar doente por causa da Covid, a culpa é sua, porque nós demos a oportunidade de vacina. Então, essa é uma consequência concreta do nosso novo direito do trabalho relacionado à pandemia. E nós temos também o direito do trabalho indireto. Um exemplo disso: eu sou um empregador, eu tenho um colega que é empregado, ele ou ela diz assim para mim: eu tenho que ficar em casa porque eu preciso fazer o homeschool com as minhas crianças e pelo fato que os berçários das escolas estão fechados no nosso estado, eu preciso fazer isso. Aí o empregador diz: não eu, porque eu sou uma pessoa gentil. Mas aí o empregador vai dizer o seguinte: bom, o fato de você ter crianças, filhos, não é a minha responsabilidade. Por que eu preciso pagar por isso, que você fique em casa? Para que você, então, observe ou faça homeschool com as suas crianças. Nesta área, o Estado encontra um instrumento e ele dá duas alternativas. A primeira é 20 dias por cada criança com menos de 12 anos, que você pode ficar em casa para fazer o cuidado. Nós chamamos isso, o cuidado. E você tem 90% do seu último salário por 20 dias. E se você for um pai ou mãe solteiro, você consegue mais dias. Então, imagine que você seja um empregador de pequeno porte ou médio porte e o seu empregado, ele fica 40 dias fora. Isso é algo que nós temos que pensar. Porque nós temos que pensar quem fará o trabalho. Então, 20 dias por criança, 40 se você é pai ou mãe solteiro. E você pode escolher e sobrepor 10 semanas também. Se a criança tiver menos de 12 anos e você recebe 65% do seu último salário, que é pago pelo seguro. E a primeira alternativa é paga pelo Estado também. Entretanto, é um outro tipo de fundo, é mais complicado. Se você for relevante para o sistema, eu não, infelizmente, mas se você for uma pessoa tão relevante para o sistema que durante a pandemia você é extremamente necessário como um médico ou uma enfermeira, você recebe um cuidado infantil especial. Para este caso, os berçários são abertos e se os berçários estiverem abertos, você não recebe nenhum fundo, porque as suas crianças estarão protegidas e sendo educadas, se assim preferir. Este sistema,
Ele tenta tirar a pressão daqueles que precisam cuidar de seus filhos e trabalhar ao mesmo tempo. E você tem, é claro, a reação do direito do trabalho com relação à jornada de trabalho. Normalmente, nós temos uma jornada de 8 horas com 11 horas de período de descanso. E isso está diminuindo ou aumentando, se você ver pelo outro lado, para um máximo de 12 horas e com 9 horas de descanso. E se você tiver um caso de uma catástrofe, que pode ser anunciado pelo Estado Federal, eu faço isso um pouquinho, com um pouquinho mais de entretenimento. Se ele falar, ó, você tem que fazer esse trabalho por tanto período. Se você tiver uma situação de pandemia ainda mais horrível, raramente o aumento dessa jornada acontece quando temos catástrofes. E eu já falei aqui com relação às máscaras médicas e nós temos um novo sistema para fazer o trabalho de escritório. Nós temos 2 grupos. O primeiro grupo vem de segunda a quarta-feira, o segundo grupo vem de quarta-feira à tarde a sexta, que é a rotação. Isso não é uma invenção nova, não é? A mesma ideia com o direito social. O direito social e o direito do trabalho, no sentido europeu, os dois, eles são partes da mesma moeda. Na Alemanha, o direito do trabalho e social, ele é dividido em diferentes tribunais e cortes. Nós temos uma corte federal do trabalho e um tribunal do direito do trabalho, que fazem parte do direito civil e todas as consequências e os sistemas processuais. E com as suas consequências, é claro. Neste conteúdo, o direito social, ele foi remodelado para ajudar. E há alguns números no início. Nós temos a nossa taxa de desemprego que está em 6,3% e de todos os trabalhadores, que é 44,3 milhões. E eu tive a oportunidade essa manhã de conversar com o presidente alemão da Agência de Direito do Trabalho. Foi bom ter essa reunião de manhã e conversar com vocês agora à tarde. Ele disse para mim o seguinte: se nós pararmos a terceira onda até o verão, a taxa de desemprego ficará estável. Nós temos um grande problema. E este problema é para os aprendizes, aqueles que estão iniciando a sua carreira, porque muitas empresas não oferecem posições para esses jovens. Eles são os que perdem mais nessa situação de pandemia. Esses jovens em início de carreira que acabaram seus estudos e que não conseguem encontrar um local para iniciar a sua carreira. E o segundo caso são as pessoas que estão desempregadas por muito tempo, mais de um ano. Essas pessoas que estão desempregadas por muito tempo, elas já tinham dificuldades existentes, porque eles, numa vida normal já seria difícil, e agora, nesse contexto, vai ser mais difícil ainda. Esses são os 2 grupos, os iniciantes
na carreira e os desempregados por muito tempo que têm as maiores dificuldades. E esse presidente disse, nós conseguimos gerenciar então, se paralisarmos a terceira onda, a taxa de desemprego, porque nós temos o instrumento de auxílio emergencial. Esses são números de hoje. 2,5 milhões de pessoas estão recebendo agora o auxílio emergencial. No ano passado, nós tivemos o número de 6 milhões de empregados. E 6 milhões de empregados receberam esse auxílio emergencial, e que significa 67%, se você tiver filhos, do seu último salário, e isso pelo Estado, e depois de 7 meses, 77%, e depois de 6 meses, 87%. E este instrumento tem uma duração de 12 meses, mas ele pode ser estendido para 24 meses. Então, 24 meses, pagando 87% do último salário sendo pago pelo Estado. Nós estamos falando sobre 200, 300 bilhões, né? Que vem depois de milhões. Então, 300 bilhões de euros. E nós somos um país rico, mas vocês podem imaginar essa história, essa quantidade de dinheiro. Mas se você calcular, você pode ver que para pagar a nossa taxa de desemprego, e para consertar a economia, é muito mais caro, se você analisar. Então, a ideia é pagar esse dinheiro e começar imediatamente após a pandemia com gás total. Isso é possível se você assegurar que as pessoas fiquem em seus ambientes de trabalho. Então, há alguns requisitos, mas não tão elevados. Você precisa ser parte da contribuição do seguro social. Isso significa que, se você for um autônomo, por exemplo, você não recebe esse auxílio emergencial. Se você tem um trabalho com 450 euros por mês, você não recebe esse auxílio emergencial. Para pequenos trabalhos, nós chamamos de pequenos trabalhos, que são trabalhos adicionais, um segundo local de trabalho para a pessoa, ou nós chamamos da cláusula do dentista e da mulher, porque o dentista ele é bem rico e a mulher dele quer trabalhar em alguma coisa. Isso aqui não é minha opinião, tá? A esposa do dentista, ela dirige um Porsche e à tarde ela trabalha um pouquinho em uma floricultura, algo desse tipo. E a realidade é que muitas pessoas trabalham, elas possuem 3 ou 4 tipos de trabalho e elas não recebem esse auxílio emergencial. Isso faz parte da verdade. E eu gostaria de ser honesto com vocês. Mas, em uma visão geral, esse instrumento é muito exitoso e traz, pelo menos, um sossego no mercado de trabalho. E nós temos outras medidas menores. Eu contei para vocês a história sobre os 150 euros por criança e nós temos outras medidas melhores em instrumentos e nós temos um bônus de aprendiz. Se você empregar um aprendiz, a sua empresa recebe 4.000 euros. Se a sua empresa for uma empresa de médio ou pequeno porte e tiver menos de 500 funcionários. Aí você recebe alguns benefícios especiais.
você normalmente recebe o bem-estar social, ele só é pago pelos estados se você conseguir comprovar que você precisa do dinheiro, que você não tem nenhum dinheiro no banco, ou que você receba dinheiro de seus pais ou algo do tipo. Então, isso não será feito o texto total pelos escritórios oficiais ou instituições públicas. E aí você também tem o bem-estar social sem o teste. Então, não há um dever de anunciar a insolvência. Normalmente, se você não anuncia a sua insolvência, esse é um ato criminoso. Você será punido pelo tribunal criminal. Entretanto, esse dever aqui não está válido. E nós temos alguns empréstimos também que são muito importantes para essas lojas. E os restaurantes, todos os restaurantes aqui na Alemanha estão fechados. Você não consegue comer nos restaurantes, está tudo fechado. Esses restaurantes estão tendo muitos problemas e os cabeleireiros também. Vocês estão vendo aqui, os cabeleireiros estão fechados. Você não consegue ir para um cabeleireiro. E na Alemanha, nós... Não, eu não quero comparar com os animais, mas nós não estamos muito bonitos. Então, eu espero que eu possa ir para o cabeleireiro semana que vem e eu peço desculpas pelo jeito que meu cabelo está agora. Bom, e agora o direito nacional e social. Eu acredito que o direito do trabalho e o direito social, eu disse anteriormente que é moroso. Tudo bem, mas ele é efetivo porque a taxa de desemprego está mais ou menos ok e nós podemos trabalhar com a proteção da saúde e podemos encontrar isso no ambiente de trabalho. Muitos empregadores estão envidando esforços para assegurar que há essa proteção no ambiente de trabalho. Nós temos todas essas ideias sobre a combinação do trabalho e o cuidado em casa. Então, eu acredito que há bons instrumentos, poderiam ser melhores, mas eles são bons instrumentos. E o pior é a história de não ter vacinas ou sistemas de testes e a digitalização, que começou só agora. Esses são os 3 piores tópicos. E a União Europeia. A Lorena disse que eu sou um professor do direito europeu. Isso é verdade, mas o direito europeu, infelizmente, ele é atrasado e fraco. Todos nós esperamos que o direito europeu ofereça uma diretiva para a Covid ou uma regulamentação onde tenhamos um texto claro para a Europa como um todo, para o nosso mercado todo. Leis semelhantes, mas não, infelizmente, nada disso. Aí vocês vão dizer, olhe para esses números. Sim, é verdade. Nós temos 1 bilhão de orçamento. 1 bilhão? Que número é esse aí? Em inglês, é muito dinheiro. E nós temos esse pacote de recuperação da Covid-19. E vocês podem imaginar, eu não sei como o Mercosul organizou tal sistema, mas no direito europeu nós temos vários argumentos sobre esses 750 bilhões, quem vai receber o quê? E agora há uma discussão sobre esse pacote de recuperação. Pelo menos há dinheiro e você pode recebê-lo. E se você receber esse dinheiro, significa que você é insolvente.
nós demos a autorização para negociar a nível de União Europeia para solicitar as vacinas. Isso foi um grande erro, infelizmente, porque eu disse no início, estávamos atrasados e nós tivemos uma grande discussão com relação à AstraZeneca. Essa é uma vacina especial, que ela é ok, há melhores, mas ela é ok. Mas há alguns resultados médicos contraditórios e no início o Estado não disse tal coisa. Eles disseram, não há confiança, mas a AstraZeneca representa 30% da nossa abordagem de vacinação, ou da ideia de como organizar a vacinação na Alemanha. Então, representa 30%. E a nossa população, as pessoas disseram, eu gostaria de ser vacinado, mas não pela AstraZeneca. Então, a União Europeia teve a ideia de fazer o seguinte, como podemos dar segurança ao mercado? Vamos inventar esse certificado de vacinação. Então, é como se fosse um passaporte, você pode mostrar nas fronteiras, talvez vocês tenham escutado que muitas fronteiras foram fechadas, aqui na Alemanha, Dinamarca, República Tcheca, então, parece que nós estamos em 1960, muitas fronteiras estão fechadas. E com esse certificado, que não está presente no momento, mas no futuro estará, será mais fácil, então, viajar na Europa. Há algumas medidas legislativas e mais ou menos algumas referentes a dinheiro para dar empréstimos e oportunidades para ser parte de um sistema de financiamento, da classe de financiamento social, mas a nossa burocracia é tão alta que se você tentar pegar dinheiro desse pote, vamos dizer assim, você precisa de um advogado para preencher os formulários. E o que é independente da Covid é algo muito interessante que eu coloquei nesse slide porque pode ser de interesse para vocês e também para as ideias do direito do trabalho do Mercosul ou do Brasil, que é o Pilar Europeu de Direitos Sociais. Isso foi inventado pelo nosso ex-presidente, comissário, Joker Juncker, e nos primeiros 3 capítulos, ele tentou renovar o direito do trabalho europeu. E por que eu não coloquei um slide especial para isso? Porque esses capítulos e esses pilares europeus de direitos sociais, eles contêm palavras maravilhosas, porém não há a lei estrita, há apenas recomendações, ideias. Entretanto, não há cláusulas jurídicas nas quais você pode dizer eu posso demandar isso ou aquilo. Então, é uma lei mais soft, vamos dizer assim. É algo soft e não é algo que você pode se embasar. Então, eu espero que na Europa a crise de Covid possa pressionar esse pilar europeu de direitos sociais para trazer para o sistema leis consistentes, reais e sólidas, mas no momento não está presente. Bom, a minha mini avaliação aqui.
Nós, como advogados europeus, nós somos fãs dos movimentos europeus, os projetos da União Europeia. E é difícil dizer, mas o corona, os efeitos, eles retornam a nível de Estado-membro. E eles são morosos. Nós temos diferentes interesses nessas comissões e no Parlamento Europeu. E, para ser honesto, a solidariedade transnacional, ela é existente, mas ela declina. Nós precisamos de vacinação no mundo todo. Mesmo que um país esteja repleto de vacinas, há mutações. Nós falamos no início, a pandemia, ela cresce se as vacinas não forem oferecidas no mundo todo. Então, no momento, nós precisamos ter solidariedade. E hoje isso é baixo. Nós temos o direito do trabalho. E eu estou até contente com o nosso direito do trabalho, porque ele é flexível o suficiente para reagir e interpretá-lo de uma nova forma, e é possível fazer isso. O direito social é até melhor. Se você se baseia nesse instrumento apresentado anteriormente, que é do auxílio emergencial, essa é uma boa ideia. E normalmente é um instrumento que nós utilizamos, lançamos mão no inverno, se tiver muita neve ou se estiver muito frio. Então, essa é a ideia inicial desse instrumento e que foi ampliado para o contexto da pandemia. E o nosso Ministério da Fazenda alemão disse: a gente pegou uma bazuca para salvar a economia e o nosso mercado de trabalho. Eu não gosto dessa linguagem militar, mas eu espero que seja uma bazuca, de fato, e não apenas uma pequena pistola. E, para finalizar, gostaria de agradecer. Obrigado. Obrigado. Professor Jens Schubert, muito obrigada pela sua conferência maravilhosa. Ela foi muito útil para nós, para que pudéssemos aprender sobre a experiência alemã para lutar contra a pandemia de coronavírus, especialmente quando falamos sobre o direito do trabalho e o direito social. Agora, eu vou falar um pouco sobre a situação geral, especialmente sobre o direito do trabalho no Brasil. No Brasil e em outros países no mundo, o momento de crise gerado pela pandemia de coronavírus tem sido utilizado para restringir direitos, incluindo direitos do trabalho. Nós podemos dizer que nós temos um tipo de doutrina de choque que Naomi Klein fala no seu livro. Na realidade, houve inflações legislativas, muitas leis aqui, e muitas dessas leis e regulamentações restringem direitos trabalhistas. E eu vou falar um pouco sobre isso posteriormente. E tais restrições foram apresentadas sob o pretexto e contexto da pandemia. Entretanto, elas
podem permanecer após o período da pandemia por causa dos efeitos econômicos e sociais da pandemia, especialmente no nosso país, Brasil, que pode durar por muito tempo. Em muitos países do mundo, nós temos uma crise sanitária que foi causada pela Covid-19, que também gerou e causou crises econômicas e sociais. Mas, no Brasil, nós também temos, além da crise sanitária, crise econômica e social, nós também temos aqui uma crise política e institucional que agrava ainda mais a nossa situação. No Brasil, professor Schubert, você falou sobre as federações na Alemanha. No Brasil, nós também temos uma federação, mas nós temos 3 níveis na nossa federação. Nós temos a União Federal, que é governada pelo presidente da República, nós temos os estados federados e nós também temos as cidades. E o Supremo Tribunal no Brasil disse que os estados e as cidades podem passar leis e regulamentações para impor mais restrições para proteger a saúde da nossa população contra o coronavírus. E o nosso presidente da República, ele começou uma grande briga contra os governadores e prefeitos que começaram a impor mais restrições para proteger a saúde pública e também contra o Supremo Tribunal e o Parlamento. E o nosso presidente da República adotou uma atitude negativa com relação à pandemia. Ele nega a existência da pandemia e ele se opõe ao distanciamento social, ao uso de máscaras e também vacinação em massa. Hoje em dia, ele parece ter começado a mudar a sua mentalidade, a gente ainda não sabe. Ele começou a apoiar a vacinação, talvez pelo fato que ele percebeu que sem a vacinação em massa, a economia brasileira não irá funcionar novamente. E a vacinação no Brasil continua num ritmo moroso, porque no ano passado o presidente da República, ele se recusou a assinar os contratos necessários para comprar as vacinas. E no Brasil, o professor Schubert diz que na Alemanha há um gabinete especial do corona. E no Brasil, nós não temos uma coordenação nacional para ações combatendo a pandemia. Ou seja, a falta de uma coordenação nacional faz com que a situação seja ainda pior aqui no Brasil. Hoje em dia, o Brasil é o epicentro do coronavírus no mundo, com as médias mais altas de morte por Covid. Nós ultrapassamos os Estados Unidos quando falamos sobre as médias de mortes diárias. E as pessoas no Brasil morreram por falta de oxigênio em Manaus. O professor Schubert me perguntou sobre o tempo de voo entre Manaus e Brasília. Eu disse 2 horas, mas na realidade são 3. Mas as pessoas morreram em Manaus por falta de oxigênio e há também uma falta de material médico, instrumentos médicos, medicações e também a falta de recursos humanos na saúde pública e também na saúde privada no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o direito do trabalho
E depois do início da pandemia, o presidente da República emitiu muitos decretos presidenciais. Nós os chamamos de medidas provisórias. Muitas dessas medidas provisórias. E eles podem ser emitidos em situações de relevância e urgência, mas eles têm a força de lei, mas eles devem posteriormente ser votados pelo parlamento. Quando falamos de direito do trabalho, as medidas provisórias principais são a 927 e a 936. As duas foram emitidas em 2020. A primeira medida provisória, a 927, ela trouxe a possibilidade do empregado ficar sem salário por até 4 meses e ele não receberia nenhum tipo de auxílio do Estado, ou seja, as pessoas iriam morrer de fome, mas felizmente isso criou uma mobilização social e ela foi revogada no dia seguinte. A mesma medida provisória, a 927, também estabeleceu que o coronavírus não era uma doença ocupacional e estabeleceu restrições no trabalho de inspeção trabalhista. No momento de crise sanitária, eles restringiram as fiscalizações, mas o Supremo declarou que essas medidas provisórias eram inconstitucionais e esta medida não foi votada pelo parlamento e, dessa forma, não está em vigor. E a outra, a medida provisória número 936, foi votada em lei e ela se tornou a Lei 4.020 de 2020. Essa lei permitiu a redução da jornada de trabalho e salários dos empregados e também suspender o contrato de trabalho através de acordos individuais entre os empregados e empregadores. Estes contratos individuais, na minha opinião, viola diretamente a Constituição brasileira, que demanda que a redução de salário só pode ser feita através de acordos coletivos assinados pelos sindicatos. Entretanto, o Supremo Tribunal, pela sua maioria, decidiu que essa medida provisória era válida numa direção oposta do que claramente está estabelecido na nossa Constituição. Esses acordos individuais, na prática no Brasil, é uma imposição do empregador, porque nós não temos proteções contra a demissão sem justa causa no Brasil. No Brasil, diferente de outros países do mundo, houve a exclusão dos sindicatos de trabalho na busca por soluções para a crise de Covid e em muitos outros países a busca por soluções foi privilegiada através de diálogos tripartidários e defendida pela Organização Mundial do Trabalho e também pela Organização dos Estados Americanos, e o Brasil é um membro dessas duas organizações internacionais. Mesmo assim, no Brasil, os sindicatos foram excluídos neste processo de busca de soluções
para a crise de Covid. É importante dizer que há uma crise democrática no Brasil também. E eu acredito, eu posso dizer que não há democracia sem instituições intermediárias, tais como sindicatos, porque essas instituições intermediárias representam, concretizam o interesse dos setores que não possuem o poder na sociedade e a riqueza. Dessa forma, a exclusão dos sindicatos é, de fato, uma ameaça contra a nossa democracia. E nós também tivemos a lei de número 13.982 de 2012, e essa lei... me desculpe, não 2012, 2020, ano passado. E essa lei também forneceu um auxílio pago pelo governo federal, mas esse auxílio, o montante é bem baixo, e ele foi pago ano passado, e ele finalizou em dezembro, e o montante máximo foi $180 americanos. Eu estou dizendo dólares americanos só para te dar uma ideia de valores, porque se eu disser na nossa moeda, não vai ser fácil para que você entenda o valor. Mas esse auxílio foi de $180, enquanto o salário mínimo no Brasil é de 198, ou seja, o auxílio emergencial, ele teve um valor bem menor comparado ao salário mínimo no Brasil. Como eu disse, ele foi finalizado em dezembro e agora ele será pago novamente a partir de abril, entretanto, com um valor menor. Então, agora que nós temos um aumento de medidas para restringir as atividades econômicas funcionais, porque nós somos o epicentro da pandemia no mundo, hoje em dia há milhões de trabalhadores no Brasil em uma situação de pobreza real. Mais de 41% dos trabalhadores brasileiros são informais. Nós estamos falando de mais de 38 milhões de trabalhadores, e os efeitos sociais negativos do coronavírus são mais fortes em países com um grande número de trabalhadores informais, como o Brasil, porque esses trabalhadores, por regra, são excluídos da proteção social. A taxa de desemprego no Brasil é de 14%, mais ou menos 14 milhões de pessoas estão desempregadas, e essas porcentagens que eu mencionei, elas não incluem os subempregos, ou seja, as pessoas que querem ganhar mais dinheiro, entretanto não têm a chance, e não inclui também as pessoas que estão desmotivadas, que elas desistiram de encontrar trabalho. Então, a situação do trabalho no Brasil é um tópico muito sério. E, diferente de outros países, nós não temos leis que asseguram licenças pagas para os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus, tais como idosos, mulheres gestantes, pessoas com doenças especiais. Nós não temos esse tipo de lei, diferente de outros países do mundo, e nós também não temos leis que obrigam os empregadores a oferecer o home office. Nós não temos leis que impõem um dever ao empregador de fornecer
equipamentos individuais específicos para proteger os trabalhadores da contaminação do coronavírus. Por essas razões, o Ministério Público do Trabalho, que eu pertenço e o Patrick também pertence, o Ministério Público do Trabalho e também os sindicatos, eles iniciaram uma petição, eles fizeram isso para proteger os direitos dos trabalhadores, incluindo a sua saúde. Esses processos, eles também foram contra plataformas digitais, empresas de plataformas digitais. Então, nós tivemos o Ministério Público, juntamente com os sindicatos, fazendo esses processos contra plataformas digitais, tais como Uber Eats e outras. É importante dizer que, diferente de outros países, tais como a Argentina, nossa vizinha, Espanha, Holanda, Itália, no Brasil nós não temos uma lei para prevenir as demissões sem justa causa dos trabalhadores durante a pandemia. Então, muitas demissões coletivas aconteceram no Brasil desde o ano passado. E nós podemos dizer, para concluir, que as leis emitidas no Brasil para combater a Covid-19, especialmente com relação ao direito do trabalho, elas não estão de acordo com os pilares humanistas e sociais da Constituição brasileira e também dos direitos humanos internacionais. E eu acho que os países mais bem-sucedidos na luta contra a Covid são aqueles que ficam firmes e com fé com relação a esses pilares humanistas e sociais para o bem-estar do Estado. E eu acho que esse é o caso da Alemanha e de outros países na Europa Central e do Norte. E como último comentário, eu posso dizer que a pandemia do coronavírus esclareceu o fracasso do modelo do Estado neoliberal, de mínimo Estado, e mostrou de maneira bem clara a necessidade de investimentos no Estado e intervenção do Estado para os países em desenvolvimento e para a geração e manutenção de trabalho e também para a saúde pública. Então, essas são as minhas palavras com relação à situação geral do Brasil, especificamente sobre o direito do trabalho. E agora eu gostaria de agradecê-lo pela atenção e eu passo a palavra ao meu colega Patrick. Muito obrigado, Lorena, pelas suas palavras. Ao professor, nós ficamos muito honrados pelo professor Jean Schubert, pelas palavras dele aqui, nesse momento dificílimo que nós estamos até passando aqui no Brasil, de não sabermos nem... nós só sabemos o teto dos gastos sociais. Esse teto é bem baixo. Agora, o teto de mortes, esse nós não temos a menor ideia do teto de mortes que o Brasil vai atingir. E até a proporção mostra muito claramente o teto mínimo e o teto máximo, né? Parece até que a palestra de vocês dois colocou isso muito bem. Eu pediria a vocês dois, até pediria a Lorena uma ajuda em termos de tradução, porque na minha concepção ficou muito claro na fala de vocês dois a questão da desigualdade social. E como que a pandemia, né, mostrou esse agravamento da desigualdade. E eu perguntaria a vocês dois como que o direito do trabalho pode ter um papel mais proativo, não só numa compensação, mas uma
correção mesmo, né, dessas desigualdades sociais, antigas e novas, desigualdades sexuais, desigualdades de gênero, desigualdades econômicas e de educação, que ficaram muito agravadas por essa pandemia. Então, como o direito do trabalho poderia agir na correção dessas desigualdades sociais? Seria a pergunta que eu faria para vocês dois. Patrick? Então, o Patrick, ele deu uma resposta e eu vou traduzir aqui para o inglês e o professor Schubert pode fazer alguns comentários. O Patrick, ele disse que a pandemia fez com que as desigualdades ficassem cada vez piores, até piores. Ele falou sobre todas as desigualdades, desigualdades sociais, econômicas, de gênero e também de raça, todos esses tópicos relacionados a desigualdades. E a pergunta dele é a seguinte: como o direito do trabalho pode ser usado para combater tais desigualdades? Essa é a pergunta que ele fez. Como que o direito do trabalho pode ser utilizado para combater essas desigualdades antigas e as novas trazidas pela pandemia? Muito obrigado pela pergunta e tradução. Patrick, você falou bem claro e bem devagar. Eu não entendi o que você disse, mas obrigado por falar devagar o português. Eu até consegui entender um pouquinho. Primeiro, eu tenho que dizer algo. Lorena, agradeço muito pelo seu relato. Aliás, foi mais do que um relato, foi um discurso. Obrigado por isso. Eu realmente gostei de saber muitas coisas de uma maneira tão aberta e honesta. Foi um excelente discurso. É claro que eu não vou fazer nenhum comentário sobre a sua situação política no Brasil, porque isso seria muito deselegante. Mas é uma situação séria. Eu posso dizer isso, que está acontecendo no seu país. Uau, vocês têm o papel de defender o seu direito do trabalho. Eu estou com os dedos cruzados aqui para vocês. Mas para responder a pergunta, primeiro de tudo, eu preciso adicionar algo que poderia responder um pouco em uma abordagem inicial. O nosso sistema de trabalho relacionado à pandemia, ele foi instaurado para assegurar o direito do trabalho e não restringi-lo, para assegurá-lo. A segunda coisa, a história sobre o dinheiro. O nosso auxílio é o que nós chamamos de um auxílio com resultado fixo e não há necessidade de pagar imposto. Nós dizemos 67% de auxílio porque não há o dever de pagar imposto ou seguro. Então, é mais ou menos 100% do salário, se você considerar. Então, é uma grande proteção. E a terceira coisa, você disse que a restrição, você tinha medo que a restrição possa permanecer depois da pandemia. O nosso direito do trabalho relacionado à pandemia, ele está limitado pela lei, ele é válido até o final, por exemplo, de 2021. Está escrito na lei e é limitado. E depois desse período, a lei normal entrará em vigor. Então, essas são grandes diferenças comparadas ao seu sistema que você descreveu. E para adicionar, respondendo à pergunta do Patrick, o direito do trabalho pode proteger esses tipos de discriminação porque esse livro ele é válido.
em sua totalidade. Há leis sobre demissões sem causa justa, há também cláusulas de discriminação. Isso aqui está totalmente em vigor. E a verdade com relação à pandemia 19, nós tivemos todos os problemas do nosso sistema social mostrados. E quem irá pagar por isso depois da situação de pandemia? E agora nós temos a discussão se será necessário fazer um texto especial para aqueles que são ricos na Alemanha, para pagar tudo isso. É claro que vai haver uma grande discussão, mas em comparação àquilo que você descreveu, Lorena, é uma discussão pequena, para ser honesto. Então, nós podemos discutir o que foi feito na Alemanha, mas eu preciso admitir que todos os partidos encaram a pandemia de maneira muito séria e eles querem proteger e eles não querem que a situação se torne mais séria. Tudo é feito para proteger e evitar no campo do direito do trabalho, eles querem evitar que a situação se torne horrível a longo prazo. E esse gabinete, esse grupo especial da chanceler e primeiros ministros, eles estão ali na borda da nossa Constituição. Pelo menos nós temos os parlamentos federais que concordaram antecipadamente. Então, pelo menos, há um link parlamentar. Mas o restante do nosso direito do trabalho, direito social, ainda está totalmente válido. O corona nos mostrou onde há déficits. Por exemplo, nosso sistema hospitalar. Nós temos enfermeiros suficientes. O salário é suficiente desses enfermeiros? Nós mostramos um significado maior para esses trabalhos dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais cuidadores de criança. Então, essa é a transferência entre os impostos e os seguros sociais. E isso é mais ou menos questões técnicas. Quando eu comecei esse webinar, eu pensei que tudo estava horrível no meu país. Mas eu acho que vocês têm que trabalhar muito duro, vocês de fato são os defensores do seu direito do trabalho coletivo. Nós tivemos um acordo coletivo de Covid na Alemanha, e aí nós chamamos de um adicional. Então, se você tem 67% desse auxílio, que é mais ou menos 95% do seu salário normal, esse acordo coletivo diz que você receberá o restante adicional para evitar a pobreza aqui na Alemanha. Então, os instrumentos estão ali. E o tópico geral de discriminação, racismo, ainda é um tópico que está presente na Alemanha, infelizmente. E eu tenho que dizer que 10% da nossa população no nosso país, isso está presente, esses idiotas. Nós temos pessoas que vão para manifestações e eles falam, não há Covid, não há pandemia, isso é uma invenção do Bill Gates ou invenção do governo. E os aliens são os culpados, ou seja lá o que for. Mas a minha última frase
é que, no momento, o nosso sistema constitucional ainda é forte o suficiente para essa situação de pandemia. Muito obrigada, professor, pela sua resposta. E eu acho que o direito do trabalho no Brasil, especialmente no Brasil, poderia certamente ser melhorado. Nós temos muitos problemas, nós não temos proteção contra a demissão sem justa causa e o parlamento, ele não emite leis, o Supremo não ajuda também, e o direito do trabalho deve ser melhorado, mas o direito do trabalho sozinho não conseguirá resolver os problemas, porque é um problema relacionado ao sistema tributário, que no Brasil é muito injusto. A nossa Constituição é de 1988, então nós temos muitas décadas de Constituição e há uma provisão que diz que deve ser emitido um texto para as pessoas muito ricas e nós não temos esse texto até o momento, depois de tantas décadas. E no Brasil, os bancos, eles lucram demais. O Brasil é o país no mundo onde os bancos conseguem lucrar mais. Os lucros mais altos do mundo são feitos pelos bancos aqui. E eles não pagam impostos suficiente, e também essas empresas de tecnologia, e esse é um problema no mundo todo, a Amazon e outras, eles não pagam impostos suficiente, eles exportam trabalhadores e eles não pagam tarifas. Então, eu acho que esse é um problema do sistema tributário e políticas públicas também. Quando falamos sobre saúde, educação, nós temos um bom sistema de saúde público no Brasil, mas ele poderia ser ainda melhor. Ter mais recursos, ter mais trabalhadores. Então, eu acredito que o direito do trabalho poderia ser certamente melhorado no Brasil. Os sindicatos muitas vezes são excluídos da resolução e busca na discussão de tópicos no direito do trabalho. Isso é errado, isso ameaça a nossa democracia. Mas, além do direito do trabalho, todos esses assuntos, políticas públicas, sistema tributário, educação, todos devem trabalhar juntos. Essa é a ideia do bem-estar do Estado, e a nossa Constituição diz que o Estado democrático da lei diz isso, e nós não conseguimos concretizar isso no Brasil ainda, mesmo depois de décadas da nossa Constituição. Obrigado, Lorena. Obrigado ao professor. E a gente está aqui finalizando o primeiro evento do nosso ciclo de palestras. Em breve teremos a palestra da professora portuguesa Tereza Coelho, em relação à proteção de dados, também numa perspectiva comparada, aí sobre a mediação de outra colega procuradora, a doutora Carolina Hirata. Gostaria de destacar aqui, nas palavras do professor Schubert, a respeito da força da Constituição. E a gente fica feliz quando ouve a palavra de um professor. A gente até lembra do Conrad Hess, a força normativa da Constituição, e eu quis aqui hoje terminar com essa esperança e com essa fé. Afinal, como eu disse aqui no início, até minha mãe foi vacinada hoje, então eu me permito hoje ter um pouquinho de esperança e fé, que assim como ele tem na Constituição alemã, e a Alemanha passou por tantos problemas democráticos também no século XX, e o Brasil também, mas que a gente vai ter força para passar
por esse pior momento e o Estado de Direito, o Estado democrático de direito vai passar. Mas não é uma fé passiva, não é uma fé só de achar. Tem que ser nossa resistência, tem que ser a nossa luta mesmo para que essa democracia persista, porque o ataque sobre a democracia brasileira é fortíssimo de todos os lados. E obrigado a vocês todos que estão assistindo, todos vocês, todas vocês. Vocês são o propósito de nós estarmos aqui. Muito obrigado pela assistência de todos. Muito obrigado. Está encerrado o evento. Lorena, I'm now helpless. These